Olá, pessoal! Hoje nós vamos passar um passo a passo super fácil para quem está iniciando no ramo dos laços, tá? A gente só vai precisar da fita número 5 de 22 milímetros, essa fita aqui é da Sandin, o bico de pato, tá? Já tem um passo a passo para encapar, eu já encapei para deixar mais rápido, para não ficar um vídeo muito comprido. E se vocês quiserem colocar algum apliquezinho em cima do laço, se não, pode deixar sem aplique tranquilo, tá? Então, essa fita aqui, lembrando, é de 22 milímetros, é a número 5. A gente vai precisar de um pedacinho com 24 centímetros, tá? Lembrando que nós somos da Tudo de Laço, tá? Materiais para laço, acessórios, tiaras, então a gente tem uma infinidade de produtos lá no nosso site. Tem cupom para primeira compra, se você ainda não é nosso cliente. E corre lá no Instagram que a gente sempre tá postando as coisas novas que chegam, a gente tem várias cores da Sandin, a gente tá com promoção das fitas da Progresso, então fiquem ligadinhas, sigam a gente aqui, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube e sigam lá no nosso Instagram, tá? Então, vamos lá pro passo a passo. 24 centímetros desse pedacinho da fita número 5, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão passar ela aqui, ó, nos dedos, vão fazer esses 3 dedinhos aqui, e a gente vai fazer essa voltinha, ó, tá? Vocês vão diminuindo ali conforme como ela é um pedacinho de fita um pouquinho menor, a gente vai utilizar os 3 dedinhos mais apertadinhos ali, ou vocês podem fazer com um moldezinho, tá? Vocês podem pegar um moldezinho de MDE, de papelão, né? E colocar, fazer ela transpassar no moldezinho, tá? Então, ou vocês podem fazer assim, dessa forma, ou a outra forma que tem pra fazer também é assim, vocês vão marcar aqui o meinho dessa fita, tá? Aí, a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai virar assim, e o outro lado assim também. Eles vão fazer um infinito aqui, ó, tá? Aqui a gente pode dar um pinguinho de cola, bem pouquinho, assim, só pra ela fixar uma na outra. E a gente vai fazer os pontinhos no meio. Lembrando que pra você ter um laço bem perfeito, bem bonito, o acabamento é o principal de tudo, tá? Se você dá o acabamento final bem bonito, se você dá o alinhavo bem perfeitinho, o espaçamento entre eles bem certinho, o laço fica perfeito, tá? Então, aqui a gente tem esse símbolozinho do infinito, agora a gente vai fechar aqui, ó, esse símbolozinho, e a gente vai utilizar ele aqui desse lado, tá? Então, aqui, ó, pra gente segurar melhor essa dobrinha que a gente fez, vocês podem pegar um bico de pato pra colocar desse lado, e outro bico de pato para colocar aqui desse outro lado, tá? Aqui, nós vamos fazer o alinhavo bem no meinho, bem certinho, nós vamos dar 6 pontinhos aqui nesse meio, tá? Se vocês preferirem, se sentirem mais seguras, né, como vocês estão iniciando, vocês podem dobrar esse lacinho aqui, a gente marca o meinho, tá? Faz sempre com delicadeza para não desmontar essa parte que a gente já montou, ó. Então, a gente marca ali bem certinho o meio e a gente vem com a linha e agulha pra fazer o nosso alinhavo, tá? Existe caneta, aquela caneta mágica, vocês podem utilizar lapisinho, ou giz, né, também, que apaga, que depois não vai ficar aparecendo. Ou pode usar um lápis normal mesmo, porque ele não vai ficar aparecendo, se não precisa marcar com força, ele não vai ficar aparecendo depois, porque a gente vai fazer o alinhavo, fazer o acabamento no meio. Então, pra gente fazer o alinhavo bem certinho, vocês podem marcar, ó. Então, aqui a gente vai fazer o 1 aqui fora, aí aqui a gente vem com o 2 bem na pontinha, pegando já todas as fitas, ó. A gente vem com o 2, esse meu lápis aqui tá meio fraco. 1, 2. Percebam que o 3, ele tem que estar um pouquinho antes do meio do laço, tá? Porque a gente vai dar 6 pontos, então o 6 ele tem que estar um pouquinho antes da metade. Então, ó, 1, 2, 3. Aí, agora a gente vem aqui, ó, 4. Aí, aqui, o 5. E o último, 6, tá?
Então, vocês podem fazer isso com lápis, com a caneta fantasminha, com giz, com o que vocês tiverem aí de acessível, né, que vocês não precisem comprar às vezes, pra fazer bem certinho esse alinhavo, pra não ficar errado e não ficar um laço torto, tá? Então, a gente começa sempre da parte da frente, a gente vem aqui, ó, 1, daí agora a gente vai pro 2, ó, lá onde a gente marcou, 2, 3, aí aqui o 4, o 5, pegando aqui todas as fitas, bem no finalzinho de todas aqui, e o último, 6, ó, tá? Então, aqui já temos o alinhavo bem perfeitinho, esse laço vai ficar muito bonito, bem fácil de fazer, tá? Não tem segredo nenhum esse laço. Aqui, se a gente quiser, a gente pode cortar essa pontinha da linha aqui, ó, só pra não ficar aparecendo. E agora, a gente vai o quê? Puxar a linha e empurrando esse lacinho, ó, pra fazer os gominhos aqui bem bonitinhos, tá? Então, a gente puxa a linha e empurra a fita. Aqui, vocês podem ou passar pelo meio essa linha e agulha, ou vocês podem fazer a voltinha aqui dela, fazer a volta aqui, ó, tá? Pode dar 1, 2 voltinhas e fazer o nozinho lá atrás pra não ficar aparecendo. Não precisa apertar muito esse laço, não deixa frouxo, claro, né? Mas não precisa apertar muito pra ele não ficar muito feio na hora da gente finalizar, tá? Olha só, ele é bem delicadinho, muito fofo esse laço, bem baby. Então, a gente já tem aqui o lacinho, eu vou colar ele no bico de pato. Esse bico de pato aqui, ele é o garra dupla, de 5 centímetros. Se for para bem bebezinho, vocês podem utilizar até um menorzinho, que eu tenho aqui, o de 3,5 centímetros, se vocês quiserem, ó. Esse aqui é o de 3,5, vocês podem utilizar esse também, se for bem bebezinho. Se for uma criança um pouquinho maior, vocês podem utilizar esse de 5 centímetros, tá? Tem outros, o garra duplo, ele tem o 3,5 e o 5, mas tem o reto, que tem 3 centímetros, 4 centímetros, 4,5 centímetros, então, vocês podem utilizar qual vocês acharem melhor. Eu vou utilizar esse daqui, então, eu vou passar a cola. Olha só a minha pistola, a gente vende no site essa pistola. Ela é muito boa, ela tem o biquinho fininho e ela esquenta muito bem, tá? Então, quem quiser, quem tiver precisando de pistola, vai lá no nosso site. Eu até peguei uma novinha hoje aqui pra utilizar. Porque pistola é assim, não adianta a gente investir numa pistola muito cara, porque acaba entupindo, às vezes a gente esquece. Quantas eu já esqueci ligada, assim, ficou um dia inteiro ligada a pistola. Então, ela não é, assim, feita pra durar muitos e muitos anos, né? Então, eu prefiro comprar essas que são um pouco mais baratas e daí tá trocando ali conforme a gente vê que ela não tá mais saindo colo direito. Então, aqui agora, pra gente finalizar, eu deixei esse pedacinho aqui no bico de pato, por quê? Porque a gente vai fazer o acabamento no meio, e depois que eu fizer o acabamento, eu vou fazer essa dobrinha aqui, tá? Pra não ficar aparecendo esse acabamento no meio. Vocês podem fazer tanto com a fita número 2 aqui no meio, que ele vai ficar bem bonitinho, ou vocês podem fazer com outra cor de fita, ou pode fazer com aquela fita do mesmo tamanho dessa, a número 5, fazer aquela dobrinha diferente. Eu vou fazer essa, porque como a gente tá fazendo esse laço iniciante, essa daqui ela fica mais fácil. Essa é a número 2, de 10 milímetros, tá? Então, a gente vai passar um pinguinho de cola aqui atrás, aí lembra sempre de selar a pontinha, tá? Das fitas, pra não ficar desfiando. Aí, agora, a gente pode dar umas 2 voltinhas, ó, lembrando, não precisa apertar muito, não deixa muito frouxo, mas também não precisa apertar muito essa fita, tá? Então, ó, dei 2 voltinhas, vou cortar ele aqui, onde eu não vou precisar mais. Vou selar a ponta e vou colar essa outra parte aqui atrás, tá? Depois que eu colar aqui, eu vou colar esse restinho desse acabamento aqui atrás, ó, tá? Então, eu vou passar cola aqui atrás e vou colar aqui esse acabamento. Caso seja para uma criancinha que tem cabelo muito liso,
ou para um bebezinho, alguma coisa que ainda não tem muito cabelo, vocês podem utilizar aquela borrachinha antideslizante aqui atrás, tá? Cola ela aqui agora e tá pronto. Se tiver etiquetinha, cola a etiquetinha aqui. Então, olha só como ele é um lacinho bem rápido, bem simples, super econômico. Vocês vão gastar muito pouco para fazer esse lacinho. E aqui agora, para acabamento, dá para deixar assim, que ele fica lindo, ou dá para colar algum apliquezinho em cima. Olha só que lindo que fica também. Dá para colar um coraçãozinho assim de resina, um coração assim de glitter, olha que fofo que fica com esse. Dá para colar uma borboletinha, eu acho que fica muito exagerado a borboleta, por ele ser um mais delicadinho, né? Dá pra colar uma princesinha. Então, dá pra usar aqui... Opa! Dá pra usar aqui a criatividade de vocês. Eu vou colar esse daqui, que eu acho que vai ficar muito fofo, tá? Pego a minha pistolinha de cola quente, passo cola aqui. E como esse daqui, ele é um apliquezinho de tecido, pra quem tá começando é mais fácil, porque ele cola com a cola quente. Para quem tá começando, é complicado essas questões de colas, porque tem vários modelos de cola. Para um modelo, um aplique é uma cola, outro aplique é outra cola. E daí não adianta vocês ficarem comprando um monte de cola que tá começando agora. Então, utiliza esses de tecido, que são mais fáceis de colar, né? Que você pode utilizar a cola quente também. E olha só que lindo que fica esse lacinho. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, segue lá, porque logo a gente vai ter novidades para vocês.